O primeiro ponto de mapeamento é o ponto da autorresponsabilidade. E o que a autorresponsabilidade impacta no dia a dia de trabalho? Se eu tenho equipes onde eu não trabalho a autorresponsabilidade dos colaboradores, eles tendem a ser pessoas menos proativas, menos criativas, e é aquela equipe que eu tenho que ficar sempre empurrando, sempre falando o que precisa ser feito, aquela equipe que acaba desgastando muito. Então, como que eu estimulo a autorresponsabilidade na equipe? Sempre direcionando para a equipe, ok, qual a sua responsabilidade nesse resultado? O grupo chegou nesse resultado positivo ou negativo, mas qual a parcela de responsabilidade de cada um de vocês nesse resultado? E aí ouve cada uma das pessoas a respeito do que elas fizeram para contribuir com aquele resultado, seja ele negativo ou positivo. Se for positivo, comemora, elogia. Se for negativo, já direciona para a pessoa pensar no que ela poderia fazer de diferente na próxima vez. Então, sempre busca, independente do coletivo, qual é a parcela de responsabilidade pessoal no processo. Se você está conversando só com uma pessoa ou se você está conversando com a equipe. Dessa forma, a gente consegue estimular essa autorresponsabilidade e aumentar aí muito a proatividade e a criatividade das equipes, que é onde a gente consegue chegar também nos processos inovadores. Em relação às questões ali de sono, a gente tem tanto a questão do melhor horário produtivo, e aí no melhor horário produtivo, independente de ter questionário ou não, eu posso mapear isso com um diário de sono. Eu vou deixar o diário de sono para vocês disponível lá na plataforma. O diário de sono, a pessoa faz um mapeamento dos seus melhores horários. Então, por exemplo, qual o horário que eu fui dormir essa semana? Qual o horário que começou a me dar sono essa semana? Qual o horário que eu acordei? No final de semana, eu mudei os meus horários ou eu mantive os meus horários? Então, é fazer uma anotação mesmo dos seus hábitos de sono para você ver como que você tem se comportado. E aí, se você tem hábitos, por exemplo, de dormir mais cedo, acordar mais cedo, você vai ter uma tendência a ser mais produtivo na parte da manhã. Se você é uma pessoa que rende mais quando você acorda um pouco mais tarde, vai dormir mais tarde, você tende a ter uma produtividade melhor no período vespertino. E isso é fundamental para a gente concentrar aquelas ações estratégicas. Então, por exemplo, se eu faço um mapeamento da minha equipe com um diário de sono e vejo que toda a minha equipe é vespertina, não adianta eu marcar reunião às 7 horas da manhã, porque eu vou falar para o vento. Do contrário também, se eu tenho uma equipe toda com hábitos matutinos, que produz muito melhor de manhã, que está super disposta por volta de 9, 10 horas da manhã, eu vou fazer reunião estratégica no final do dia, essa equipe também não vai render na sua máxima potência. Então, vocês podem utilizar o diário de sono para fazer esses mapeamentos e verificar quais os hábitos da equipe. Prof, como é que eu vou mapear isso se eles estão fazendo particular? Eu vou entrar em informações pessoais. Faz uma conversa com todo mundo. Fale aí, quais os hábitos de vocês? Quem que dorme mais tarde? Quem que gosta de acordar mais cedo? E aí você acaba estimulando entre a equipe também conversas fora do foco só profissional para eles se conhecerem mais e isso acaba aumentando a empatia do ambiente de trabalho. Nesse diário de sono, você também consegue mapear como que está essa saúde de sono da pessoa. Se a pessoa está com os horários muito desregulados, se ela não tem uma rotina de acordar, de dormir, tá tudo muito disfuncional, essa pessoa tende a ter problemas de saúde. E por que o sono é tão importante a gente conversar sobre ele, a gente conscientizar as pessoas de que elas têm que dormir bem? Porque o sono, ele regula o nosso controle emocional.
Então, toda essa parte central aqui do cérebro, conectada com a amígdala, que é o que eu falei na aula passada, né, que está diretamente ligada ao medo, que acaba resultando em depressão, em ansiedade, em menos empatia, isso tudo está ligado ao nosso sistema emocional. E aí, pessoas que dormem mal, elas não têm tanto controle emocional. Aí é muito fácil elas se estressarem, é muito fácil elas brigarem, é muito fácil elas ficarem extremamente concentradas e fissuradas em alguma meta e esquecer do restante do grupo, porque a gente acaba tendo grupos diferentes, né? Aquele grupo que não se motiva para nada ou aquele grupo que se motiva demais, que acaba atropelando todo mundo e esquecendo que a empresa é uma só, né? Então, a questão do sono ela é muito importante em função disso. O outro ponto ali que é mapeado também é a questão do estresse. E aí, se eu tenho uma equipe que está muito estressada, que está muito adrenalizada, é uma equipe que vira uma bomba relógio. Aí, qualquer meta que eu aperto um pouquinho mais o parafuso, ela pode resultar em pessoas ou sem empatia nenhuma, que vão atropelar a equipe para poder alcançar o resultado, ainda mais quando tem algum prêmio vinculado a esse atingimento da meta, ou então aquela equipe que fala, eu não vou dar conta disso, deixa para lá. Então, essa questão do estresse, ele também precisa ser balizado, porque ele acaba impactando o sistema emocional. E a segurança psicológica, tem também os de qualidade de vida, né? Esses de qualidade de vida, é interessante vocês compartilharem informações sobre isso junto com as equipes para mapear programas de benefício. Então, vamos supor, se você descobre que a tua equipe toda adoraria fazer exercícios, mas não tem tempo, ou adoraria controlar melhor as finanças, mas não sabe como começar, que está todo mundo endividado ou com um empréstimo no banco, você consegue programar ações de incentivo pontuais para aquelas necessidades da equipe. Não fica só com os programas de benefício vinculado a um valor X se atingir a meta Y. Então, é interessante vocês conversarem sobre isso também com as equipes, sobre como as pessoas estão se sentindo nos seus relacionamentos interpessoais, como que elas estão se sentindo com a aparência pessoal, como que elas estão se sentindo no meio onde elas vivem, se elas têm oportunidade de se divertir, de interagir com outras pessoas, e como que elas estão se sentindo também em termos psicológicos, porque às vezes elas vão precisar de algum auxílio, por exemplo, de algum psicólogo que vá falar com a equipe, ou de alguém que vá lá fazer uma meditação uma vez por semana, alguma coisa assim. E aí, o último ponto que a gente traz ali nos diagnósticos é da segurança psicológica, tanto no meio quanto das equipes, que a segurança psicológica ou confiança psicológica, que foi inclusive um fator que a gente trabalhou muito na aula passada de motivação, ele é o grande ouro negro das empresas hoje, né? É o que gera engajamento, é o que gera maior produtividade, é o que desarma esse sistema aqui da amígdala que está pronto para atacar, que está pronto para o medo, que está pronto para responder, para estressar. Então, quanto mais eu crio um ambiente de confiança, de segurança para as pessoas falarem sobre as suas vidas pessoais, criarem vínculos entre as pessoas do trabalho, isso tudo ajuda a gente a reduzir os problemas de saúde mental e aumentar a produtividade e o desempenho dos colaboradores. E aí, só para trazer um dado para vocês, quando a gente está estressado, a gente fica mentalmente exausto. E aí, sabe o que o corpo faz? Ele vai buscar energia exatamente no nosso sistema imunológico. Então, quando eu não tenho um ambiente de confiança, um ambiente de segurança, eu acabo gerando um ambiente de estresse e é onde as pessoas ficam doentes, porque a energia do sistema imunológico ela é roubada.
E do contrário, se eu tenho um ambiente também com muita segurança psicológica, com muita confiança, sem meta desafiadora, onde as pessoas estão todas, sabe, serviço público, onde está todo mundo sentado e seguro porque não vai perder o emprego, está ali como funcionário de carreira, isso também gera apatia das pessoas. E aí, quando que eu consigo chegar num ambiente de alta performance? Quando eu consigo reduzir o ambiente de estresse, criar um ambiente de segurança, mas também um ambiente que gera desafio, um ambiente com metas que vão estimular as pessoas. Quando eu consigo chegar nesse equilíbrio, é onde eu tenho a alta performance dos meus colaboradores, é onde a gente chega aí no tão famoso flow, né? Quando as pessoas têm desafio, têm adrenalina para elas buscarem, mas ao mesmo tempo elas têm confiança para fazer o que elas precisam fazer, para errar, se for preciso, para chegar nos resultados desejáveis.